Para muitos, o primeiro jogo eletrônico da história foi desenvolvido em 1962 por Slug Russell, Wayne Whitten e Martin Graves, colega do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Estados Unidos. Com o fim de criar algo útil para passar as horas vagas, os estudantes idealizaram um jogo de batalha espacial capaz de rodar nos arcaicos computadores DEC PDP-1, o Space War. No entanto, alguns historiadores dizem que o tataravô dos jogos fora desenvolvido 4 anos antes, em 1958, pelo físico Willie Wigginbottom, mais conhecido por ter sido um dos criadores da bomba atômica. Tratava-se de um joguinho de tênis mostrado em um osciloscópio e processado por um computador analógico, uma espécie de atrativo para os visitantes de seu laboratório. Em 1968, temos um importante capítulo da história do videogame, por meio da figura do alemão radicado nos Estados Unidos, Ralph Baer, após ter se formado em engenharia eletrônica e trabalhado em diversas empresas de rádio e TV. Baer teve uma brilhante ideia de criar um aparelho capaz de rodar jogos por meio da televisão. Tal fato foi de grande importância para o futuro dos videogames, pelo fato que até aquele momento os jogos só rodavam nos computadores, e o acesso aos mesmos era restrito a pequenos grupos de estudantes universitários. O alemão desenvolveu ou patenteou um aparelho chamado Brown Box, capaz de rodar diferentes tipos de jogos. Fato tornou Ralph Baer no pai dos videogames. O primeiro console comercializado da história foi o Odyssey, elaborado pela empresa Magnavox em 1972, nos Estados Unidos. O aparelho foi vendido no Brasil mais tarde, no final da década de 70. Fabricado pela Philco e Ford, o console foi conhecido como telejogo, o qual basicamente consistia em traços que subiam e desciam para rebater um quadrado. Um pouco depois do lançamento do Odyssey, surge um fenômeno que todos normalmente associam com a história do videogame, o Atari 2600, projetado por Nolan Bushnell e lançado em 1978 nos Estados Unidos. Em 1983 no Brasil, o console é considerado um símbolo cultural dos anos 80, um verdadeiro fenômeno de vendas. Mesmo com todo esse sucesso, a Atari passou por sérios problemas financeiros durante a década. Ao mesmo tempo que a empresa japonesa Nintendo começava a erguer seu império, seu primeiro sucesso de venda foi o console Famicom, de 8 bits, o qual foi rebatizado de NES, Nintendo Entertainment System. Sobre esta plataforma foram feitos jogos famosíssimos, como Mario e Donkey Kong, por exemplo. Enquanto a Nintendo crescia e se consolidava a maior do mundo dos consoles, a Sega, outra empresa japonesa, também se desenvolvia para concorrer com o NES. A empresa lançou o conhecido Master System, porém sabendo que não iria ultrapassar o conhecimento da Nintendo na guerra dos 8 bits, se viu obrigado a direcionar seus esforços na criação de um novo console, 16 bits, o Mega. A líder Nintendo, obviamente, entrou na disputa e lançou um dos maiores sucessos de toda a história do videogame, o Super NES. Esse é um dos 3 clássicos episódios da Batalha dos Consoles. Enquanto o aparelho da Sega tinha mais jogos, o da Nintendo avançado possuía melhores gráficos. Afinal, quem nunca ouviu falar da disputa entre Mario e Sonic, Nintendo e Sega, respectivamente? Após essa longa competição, entrou uma nova e forte concorrente no mercado dos games, a Sony, abrindo um caminho para o surgimento de uma nova geração de consoles. Naquele momento, a Sega lançou sem muito sucesso seu 32 bits, Saturn. A Nintendo surpreendeu todo mundo anunciando o N64,
com gráficos de 64 bits. Outro importantíssimo fato foi o lançamento do PlayStation da Sony, que por possuir uma grande biblioteca de jogos, se tornou um líder de vendas e bateu a incrível marca de 100 milhões de consoles vendidos. Por ser recente, a penúltima geração do videogame é conhecida até mesmo pelas crianças o bem-sucedido PlayStation 2 da Sony, lançado no ano de 2000, o qual continua a história de sucesso do PlayStation e passou a ter mídias e formato de DVD, o GameCube da Nintendo, sucessor do natural N64 e a novidade do Xbox da gigante dos softwares Microsoft. A mais recente geração de consoles se resume a 3 lançamentos das mesmas fabricantes da geração passada: PlayStation 4 da Sony, Wii U da Nintendo e Xbox One da Microsoft. De fato, o mercado dos games só cresce a cada dia. A prova disso é o fato de que, em 1999 a 2004, o mesmo faturou 21 bilhões de dólares, mais do que 2 vezes o faturamento de todos os filmes de Hollywood no mesmo período.